partilhar connosco a palavra de Deus. Vamos estar atentos e Deus te abençoe. Amém. Não precisa disso. Bom dia. Bom dia para quem está online também. E vocês creem que Deus fala hoje? Creem que Deus fala através de um pecador? Ou precisa de ser santo para estar aqui representando e falando por ele? Precisa. Tem que ser santo, tem que ser separado. E eu sou um pecador santo, separado, e estou aqui para tentar honrar aquilo que ele tem feito na minha vida. E nós estamos estudando agora a carta de Atos dos Apóstolos. E é interessante porque quando a gente começa a preparar o material, o estudo para chegar aqui, você fica com medo, não, são muitas folhas, mas aí fica aquela preocupação assim, o que esse texto está falando, né? O que Deus quer que eu tente transmitir. E quando você vai com essa intenção para fazer o preparo, para fazer o estudo, aí você fica assim meio estarrecido, porque é tanta coisa que não conta, eu não consigo falar de tanta coisa, eu não consigo falar de tantos detalhes. E aí a minha oração tem sido para que Deus realmente coloque no meu coração, no meu entendimento, aquilo que Ele realmente quer que alguém escute, que alguém grave, que alguém medite, que alguém fique ruminando isso aí durante a semana. E a gente escuta sempre alguém falar, teve uma palavra domingo, foi maravilhosa, foi fantástica. Aí você tenta lembrar, como é que foi? Me conta. Às vezes a pessoa lembra de uma frase, lembra de um princípio, de um ensinamento, mas é assim mesmo. Deus vai falando conosco através de doses homeopáticas. Ele vai falando, trazendo, e a gente vai pegando aquilo, vai ruminando, e aquilo vai formando o nosso entendimento, a nossa consciência, vai formando vai clarificando a nossa mente em relação àquilo que Deus quer revelar. A mensagem total e principal já foi revelada, todos, com certeza que estão aqui dentro, conhecem. Agora são os detalhes, são as coisinhas que vão chegando e vão vindo no dia a dia. E eu fico assim, muito estarrecido, porque toda vez que eu vou preparar alguma coisa, às vezes eu já vou com a convicção de que, opa, esse texto é bom, que eu já conheço, legal. É uma pancada atrás da outra. Eu quase que fico o tempo todo que eu estou fazendo chorando, porque Deus vai falando e vai falando coisas que eu nunca tinha entendido, que eu nunca tinha escutado daquela maneira. E eu estava vendo um vídeo essa semana no YouTube, e um cara estava perguntando como é que Deus fala. E isso é muito pessoal. Como Deus fala, como Ele fala conosco, como Ele fala com cada um de nós. Eu posso dizer que comigo Ele fala, às vezes, de maneira sobrenatural. Tem hora que eu até olho para o lado achando que tem alguém falando alguma coisa, mas é porque eu estou ouvindo mesmo o que Ele está tentando me falar. E, assim, fico muito feliz porque não é sempre que isso acontece. Eu não estou aqui em êxtase o tempo todo conseguindo. Deveria, né? Deveria de ser esse o nosso objetivo, mas, infelizmente, nós ainda temos todas as implicações humanas dentro da nossa cachola, e ela nos afasta. É ela que nos tira dessa consciência, dessa sintonia que nós deveríamos de ter 24 horas por dia. Houve uma época em que eu comecei a pensar assim, eu preciso me lembrar que Deus está do meu lado o tempo todo. E comecei a fazer esse exercício. Toda hora eu tentava lembrar. Mas assim, te confesso que não dura muito tempo. O mundo tem muita distração. A nossa mente ela é muito facilmente distraída. Tá? Bom, todos são bem-vindos à Missão Sem Fronteiras. Atos, capítulo 8. Nós vamos falar aqui do versículo 4 ao 40. E esse capítulo é um dos capítulos mais marcantes aqui do livro de Atos, pelo menos para mim agora foi, pode ser que amanhã o 9º fique sendo também, e assim.
Mas por quê? Porque ele mostra como que Deus continuou a cumprir o seu plano, mesmo no meio daquela oposição, aquela perseguição e situações que eram completamente desfavoráveis, né? Aqui a gente vê nesse capítulo o poder de Deus sendo manifestado de uma forma sobrenatural mesmo, né? Aqui a gente começa a perceber como que Paulo, ainda Saulo, perseguia a igreja, como que ele perseguia os cristãos, como que ele estava presente lá no apedrejamento de Estevão, e ele estava presente concordando. Ele participou daquilo concordando, ele achou que aquilo era o... Então, assim, você fica assim meio... Já começa a te deixar um pouco tentando entender mais profundamente tudo que estava acontecendo. E ele queria mesmo acabar com a igreja. No versículo 3, aqui, ele diz assim: Saulo, porém, queria acabar com a igreja. Entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e metia-os na cadeia. Depois que terminou aquele período ali do martírio ali de Estevão, daquele sofrimento, do apedrejamento e tudo mais, a igreja foi dispersada, ela foi totalmente espalhada, e naquele momento Lucas registra que e teve aqui antes uma promessa que eu quero lembrar que Jesus fez lá em Atos 1:8. Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Está lá em Atos 1:8. E eu fico vendo aqui o poder de Deus sendo manifestado. Saulo era, naquela altura, o maior perseguidor dos cristãos, era o que mais perseguia a igreja. E alguns estudiosos colocam que ele fazia isso por defender a fé que ele cria. Ele foi criado, estudado, formado dentro da fé judaica, e ele entendia que aquela era a verdadeira religião. E por isso ele fazia aquela defesa e fazia todas essas atrocidades que a Bíblia relata. E ele tinha uma paixão mesmo em perseguir a igreja. E a gente começa a ver aqui o poder de Deus sendo manifestado de maneira sobrenatural na vida dele. Porque eu não vou fazer aqui spoilers do capítulo 9, porque esse aí vai ser o outro pregador, mas não tem como eu começar o texto sem essa introdução. Paulo é transformado de uma maneira radical, sobrenatural, e passa a ser deixa de ser o maior perseguidor para se tornar o maior missionário que a igreja conhece, já viu, da fé cristã. E aí fica aqui a primeira observação, o primeiro ensinamento para a gente pensar, que são daquelas coisas que eu falei que talvez Deus não fale, que a gente não grave tantas coisas, mas grava algumas frases. E esse aqui é um entendimento que quando eu estava fazendo essa leitura, preparando, quando eu tive esse entendimento, foi a primeira vez que, durante esse estudo que eu fiquei completamente tocado, chocado, caí em prantos, porque falou comigo aqui dentro. Vamos aqui mudar. Me ajuda aí, esse negócio sempre está me... Aí, pode ir para o outro. Olha só, a graça de Deus é maior do que o passado de qualquer pessoa. Gente, isso é muito profundo. A graça de Deus é maior do que o pecado de qualquer pessoa. É maior do que o passado de qualquer pessoa. Então isso é para a gente refletir sobre o meu passado, sobre tudo que eu vivi, tudo que eu fiz. A graça de Deus me alcança, me alcançou. E esse ensinamento, ele não é apenas para agora, não. Ele é para... A irmã Natália está com 90 e quantos anos? Ela... 88. Eu tenho certeza que ela, nesse momento, se ela estiver lúcida e conseguindo meditar sobre a graça de Deus, ela está entendendo isso. A graça de Deus é maior do que qualquer passado, do que o meu, e vai ser amanhã, e vai ser depois, é sempre. Isso é muito profundo. Isso nos aproxima e nos deixa totalmente confortáveis e à vontade diante dele. Quando a gente consegue entender
que a obra redentora de Jesus na cruz é para chegar até nós essa graça em qualquer época da nossa vida. Então não existe o período que está tarde, não. Tá? É sempre tempo de entender e de poder absorver e receber esse entendimento. Tá? Pronto, é isso. É isso. Bom, o evangelho avança, mesmo em meio às adversidades. Então, eu não vou ler o texto todo, porque senão nós vamos... Eles já me entregaram aqui hoje o horário, teve uma pregação antes da irmã Esther, e aí a coisa já... Mas foi bênção demais, viu, Esther? Em Atos 8, de 4 a 13, os discípulos foram dispersos por causa da perseguição, mas eles não abandonaram a missão. Quando eles saíram dispersos, foram espalhados, Lucas registra aqui que eles iam por toda parte anunciando a palavra. O próximo, por favor. Olha só, Marcos 16, 15 fala assim, é um versículo que todo mundo conhece, que é a grande comissão. Fala, e disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Eu peguei o texto ali do grego e ia até colocar aqui também, ia tentar ler, mas falei, não vou pagar esse bico não, que eu não vou conseguir ler mesmo, então não adianta. Mas a tradução literal desse versículo é: tendo ido por todo o mundo, proclame o evangelho a toda a criação. Essa tradução, ela tem uma Bíblia, que se eu não me engano, que usa ela, mas ela não é muito comum. E o mais comum é ide por todo mundo. Por quê? Porque ele faz menção a missões, a viajar, a ir para algum lugar, para fazer algo, ir com uma missão, ir com um comprometimento. Mas o que Jesus colocou é mais profundo, porque ele fala assim, tendo ido por todo mundo. Ou seja, enquanto eu vou, para onde? Para qualquer lugar. Enquanto eu vou para minha casa, enquanto eu vou para o meu trabalho, enquanto eu vou para a minha escola, enquanto eu vou para a faculdade, enquanto eu vou para qualquer lugar, onde eu estiver indo, eu tenho que proclamar o evangelho, eu tenho que anunciar o evangelho. Pregar, ali no contexto, ali na tradução, é no sentido de proclamar. Pregar é anunciar mesmo o evangelho, é anunciar a boa nova, é anunciar que Jesus é 100% Deus, 100% humano, que ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, ele venceu a morte, como nós cantamos aqui agora há pouco. Esse é o evangelho que tem que ser proclamado, pregado. E aonde? Em todos os lugares. E aí, fica aqui uma reflexão rápida para a gente. Será que nos locais que a gente frequenta, que a gente está convivendo, que a gente vive, as pessoas sabem desse evangelho? Ouviram através de nós? Oportunidade, eu tenho certeza que todos tivemos. Será que nós estamos fazendo essa diferença nos locais onde nós estamos indo? Nos locais onde nós temos estado? Temos proclamado verdadeiramente o evangelho? Não apenas sermos amigos, bonzinhos, o crente é muito conhecido às vezes por isso, né, por ser muito compassivo, mas é importante que nós tenhamos essa convicção de que é compromisso nosso indo pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Tá? Filipe chega a Samaria e começa a pregar sobre Jesus. E aqui a escolha de Samaria é muito significativa, porque durante muitos séculos existiu uma profunda hostilidade entre judeus e samaritanos. Aí aqui a gente começa a entender o porquê do local, de ser naquele local, porque não existe aqui nenhuma coincidência. Eu tenho um amigo que fala que existe Jesuscidência, né? Porque não é nada por acaso. Tem um cientista, eu não lembro, eu até procurei para tentar trazer ali um slide dele, não achei. Ele encontrou não sei quantas mil ligações entre os livros que foram escritos durante não sei quanto tempo. E, quer dizer, e por tantos homens diferentes, é impossível que haja tanta ligação. É impossível que haja, se fosse algo só de um ser humano criando, tendo o melhor computador do mundo tentando criar com aquele tempo, não tem como, é impossível. É obra divina, é coisa de Deus. E quando eles estão ali anunciando o evangelho, né, em Samaria, o resultado, algumas coisas importantes aconteceram. Foram conversões genuínas, corações sendo quebrantados de verdade, sendo transformados, libertação espiritual.
pessoas possessas sendo libertas, tá? Cura de enfermos, muita cura, houve muita cura. O fato aqui nesse texto é que em Samaria havia uma grande alegria na cidade. E essa alegria era ela pelos acontecimentos, pela manifestação do Espírito na vida daquelas pessoas. O foco ali não estava nos milagres, não estava nos acontecimentos sobrenaturais que estavam acontecendo. O foco estava em Cristo. Os milagres, eles eram apenas para confirmar o centro da mensagem, que era Jesus. Tá? Aqui nós temos aqui uma lição também que eu separei, que é uma lição principal, e fica aí aquela frasezinha que depois a gente vai lembrar, pode lembrar. Muitas vezes aquilo que nós enxergamos como crise é apenas um novo caminho que Deus está usando para expandir o seu reino. Aquilo que pode parecer, como a Esther, no testemunho dela estava dizendo, aquilo que pode parecer algo que a gente não concorda, que a gente fica achando que está errado, achando que não é possível, Deus não viu isso direito. Por que eu tenho que passar por isso? Porque, né, aquilo ali é porque Deus está usando aquilo para te fazer crescer, para te abençoar. E aí o reino dele está crescendo, o reino dele está sendo expandido. Tem um autor que fala que pessoas curadas são muito mais usadas para curar pessoas. Ou seja, quando a gente recebe algo, é para passar para frente. Quando a gente é curado, é para ajudar outras pessoas a serem curadas. É para sermos instrumentos do Espírito, é para sermos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Então é muito importante entendermos como o pastor Paulo Borges Júnior, ele fala muito que o processo é mais importante, às vezes, do que o resultado daquilo que foi alcançado. Porque é durante o processo que as coisas acontecem, é durante o processo que a transformação é feita. É durante o processo que a nossa mente é totalmente formatada dentro daquilo que é o propósito, daquilo que é o plano de Deus para a gente naquele momento. Então, pode pôr o próximo para mim. Não, volta, era o outro mesmo, desculpa. Funciona nessa comigo. Em meio a uma situação difícil, devemos nos lembrar que Deus continua no controle. E ali tem uma foto mostrando uma situação que com certeza é difícil, mas são várias, poderia, se fosse pensar isso, uma pessoa numa cama no hospital, um acidente, e hoje a minha esposa está para o Brasil, já tem quase 30 dias, está acabando já, graças a Deus. E ela está lá vivendo aqueles últimos dias e preparando e fazendo e curtindo a mãe e o pai. E quando foi ontem de manhã, eles foram surpreendidos com uma notícia que a irmã do meu sogro acabou de falecer numa cidade próxima. Ela teve que sair correndo com o meu sogro no carro e tal. E aí ela falando, depois conversando. E eu só lembro que a única coisa que eu consegui falar para ela, eu falei, olha, eu acredito que esse tempo que você tem a sós com seu pai nessa viagem, ida e volta, de assessorar, de apoiar, de estar com ele, isso vai ser marcante para a história de vocês dois. Aí dentro vai acontecer coisas que depois vão ficar na memória e vocês vão estar lembrando. Então, assim, a gente não consegue entender todas as coisas, tudo que acontece, mas tem um propósito. Por mais difícil que a situação pareça, existe um propósito de Deus naquilo. Tá? Eu não estou dizendo aqui que Deus faz com que coisas aconteçam para que aquilo que Ele quer... Não, Ele usa os acontecimentos para poder fazer o tratamento e ensinar da maneira que a gente aprende. Tá? Ok, o próximo, por favor. O evangelho não pode ser comprado nem manipulado. Em Atos de 8, 14 a 25, a gente vai ver aí... Eu estou passando sem ler, mas eu aconselho depois que vocês lessem esse texto todo, do versículo 4 ao versículo 40, que vocês vão ver como que todos esses pensamentos vão se encaixando. Naquele
naquele tempo, Simão, ele era um mago, um mágico, e vivia fazendo truques enfim, ele era admirado na cidade, todos gostavam dele, gostavam dos truques, das mágicas que ele fazia. E é engraçado que esse texto mostra que ele se converte, ele começa a acompanhar Filipe, mas depois ele é confrontado por Pedro, porque ele tenta... Aqui no texto fala que ele ficou impressionado com a manifestação do Espírito Santo através do ministério dos apóstolos. Quando eles punham as mãos, as pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos. E quando ele viu aquele poder de Deus sendo demonstrado, ele chegou e ofereceu dinheiro para poder comprar aquilo, para ter direito àquele poder, que ele ia se sentir, né, e que ele ia ter uma mágica verdadeira, né, que não era enganando. Ele ia... E Pedro fala para ele: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Ali o problema de Simão não era a falta de conhecimento, ali era a falta de transformação. Ele queria o poder de Deus sem se submeter a ele. Ele queria os benefícios sem arrependimento. Ele queria a glória sem a cruz. E a lição principal aqui é que Deus não é um instrumento para a realização dos nossos desejos. E isso aí... Isso aí é bem profundo também, porque o que a gente tem sido de Simão, o que a gente tem tentado fazer com a nossa vida, com a nossa relação com Deus, com a nossa relação com a igreja, é muitas vezes sermos meio que Simão, querendo os benefícios, querendo o poder, mas sem realmente estar com o coração completamente quebrantado, totalmente transformado. O reino de Deus ele não funciona através de manipulação, influência, prestígio ou interesses pessoais. O Senhor, ele se realiza nos corações verdadeiramente transformados, não em pessoas interessadas apenas em seus benefícios. E aqui tem um ensino também que é muito profundo, porque o Senhor se realiza no coração transformado, mas Deus transforma o coração por completo. Ele não existe meia transformação, ou seja, sempre que Deus age, ele completa a sua obra. E quando ele, aqui está dizendo, quando eu estou colocando que ele gosta de ver um coração transformado, é porque ele sabe que aquele coração transformado foi transformado por ele. Aquilo não é característica do que foi transformado, da pessoa que se transformou. Aquilo é a manifestação do poder de Deus. O texto não deixa claro para a gente se esse irmão se converteu de verdade. Fica aqui uma lacuna, mas porque não era importante a gente ter esse entendimento, essa informação. Era importante a gente pensar na ação que Simão proporcionou, que Simão fez, as dúvidas que ele tinha, mas ao mesmo tempo, quando ele pede a Pedro, se eu não me engano, está lá eu não lembro agora qual versículo, que eu não anotei aqui, mas quando ele pede a Pedro para orar a Deus para que não acontecesse com ele aquilo que Pedro estava dizendo, no meu entendimento, na minha avaliação, eu já consigo perceber a ação de Deus na vida dele. Porque é Deus que opera em mim o querer. Eu não ia querer algo se não fosse Deus operando em mim. Eu não seria transformado se não partisse de Deus. E Filipenses 2, ele fala, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Então, assim, o texto não é claro, mas eu acredito que ele foi transformado, que ele... Hein? Sim, não, mas aí fala que ele se tornou crente no versículo anterior, mas depois desse episódio é que ele faz essa pergunta para Pedro. Por isso é que Pedro falou com ele que o coração dele ainda não estava transformado. Ele, na verdade, ele começou a seguir Filipe, ele se tornou crente. Mas é o que a gente tem que pensar. O texto faz a gente refletir. Nós estamos sendo Simão, estamos sendo religiosos, indo na igreja, fazendo coisas, ou estamos com o nosso coração sendo transformado por Deus de verdade? E essa compreensão é muito importante, porque a gente se engana.
E vamos ficar aí tempos e tempos e tempos frequentando, estando nos pequenos grupos e não sei mais aonde, fazendo isso, fazendo aquilo, mas o nosso coração precisa de estar quebrantado. E se eu tenho alguma dúvida, eu tenho que orar e pedir a Deus para que promova em mim essa transformação, porque Ele faz. Quando eu tiver essa dúvida e orar pedindo a Deus, já é Ele agindo na minha vida para que eu faça isso. É assim um pouco meio complexo, mas é a realidade. É Deus o tempo todo, operando o tempo todo. Tá? Pode ir para o próximo. O evangelho alcança quem o mundo considera distante. Aqui é do versículo 26 ao versículo 40, para mim está a parte mais linda do texto, mais profunda, que mais me tocou, porque é assim, depois que estava vendo aquele avivamento ali em Samaria, as pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, a alegria do Espírito sendo espalhada pela cidade, a coisa realmente fluindo, de repente Deus manda Filipe para uma estrada deserta, larga aquilo tudo e vai para aquele caminho, e manda ele ir para aquela estrada. Quer dizer, Filipe, com certeza, ele não questionou porque ele conhecia a Deus, sabia que ele ia ter que obedecer e pronto, acabou. Mas a gente fica pensando assim, né, o sentido daquilo, por que Deus ia tirar... Hoje a gente sabe, porque a própria Bíblia relata, mas humanamente isso não faz sentido. Por que abandonar uma multidão que estava sendo transformada para encontrar apenas uma pessoa? Um eunuco. Uma pessoa. Aí é que vem. A resposta é porque Deus valoriza indivíduos. Deus valoriza a sua individualidade. Deus valoriza a sua história, o seu sofrimento, as suas dúvidas. Deus valoriza aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. E, como eu disse, Ele opera em nós o querer. E... Pode pôr outro, por favor? Inteligência artificial é ótima. O meu eunuco ficou muito bonito. Ó. E fiquei às voltas com esse eunuco aí a semana toda, mas foi muito bom. Mas é assim, o Lucas descreve esse eunuco como eunuco etíope, alto oficial de Candace, que era uma rainha lá dos etíopes. Ele era superintendente de todo o seu tesouro, ele era responsável por administrar toda a riqueza daquela rainha. Então, provavelmente, ele era um cara culto, ele era um cara inteligente, né? Ele era influente, ele era responsável pelas finanças do reino todo, rico, instruído, religioso e sincero. O texto diz que ele é religioso porque ele estava voltando de Jerusalém, ele tinha ido adorar a Deus de acordo com as leis judaicas, daquilo que ele cria naquela altura. Ele buscava conhecer a Deus, ele queria conhecer a Deus. Entretanto, apesar de toda a sua posição social, ele ainda não conhecia verdadeiramente Cristo. E aí, antes da gente falar um pouquinho sobre aquilo, eu queria só tentar trazer aqui à luz algumas coisas que alguém pode não entender muito bem. Em Mateus 19, no versículo 12, Jesus fala sobre os eunucos. Tá? E ele diz assim, porque há eunucos que assim... Põe para mim o... já pôs, obrigado. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebam. Então, assim, aí a gente fica perguntando, o que são os eunucos? Por que isso? Por que tinha essa tratativa? Por que eles eram dessa maneira, né? E Jesus aqui, então, menciona 3 categorias. Os que nasceram eunucos, ou seja, pessoas que por condição física natural não podiam casar, ter filhos. Então, eles nasceram nessa situação. Os que foram feitos eunucos pelos homens, essa é a mais. Eles eram castrados por ordem de reis e impérios para servirem em palácios, haréns, cargos de confiança. Eles estavam na parte mais íntima do castelo, junto com os reis, e ali haviam vários... Como? Com as rainhas... com harém, às vezes tinha rei que tinha lá 20 mulheres no harém, até mais, não sei. Não vou entrar muito aqui não, que pode ficar meio polêmico. E tinha os que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Ou seja, pessoas que escolheram permanecer solteiras para se dedicarem integralmente ao serviço de Deus. E a gente não sabe aqui no texto, com certeza, que tipo de eunuco era esse etíope. Mas a gente sabe algumas coisas muito profundas que o texto revela.
São detalhes que são importantes e falam para nós hoje, no nosso momento. Segundo a lei de Moisés, lá em Deuteronômio 23, versículo 1, fala assim: nenhum homem castrado entrará na Assembleia do Senhor. Ou tem algumas traduções que falam que nenhum eunuco entrará na Assembleia do Senhor. Ou seja, ele podia ter admiração pelas leis judaicas, ele podia gostar, mas ele nunca ia poder participar ativamente de uma assembleia, de uma reunião como nós estamos tendo aqui agora. Ele não ia poder, naquela época era proibido, ele não podia chegar. E imagina, provavelmente ele carregava uma marca de exclusão religiosa. Emocionalmente ele devia se sentir um lixo. Tenta imaginar como que esse cara se sentia, como que ele estava emocionalmente. Ele podia admirar, podia gostar, podia querer conhecer aquele Deus de maneira mais íntima, mas ele não poderia se relacionar com as pessoas, ele era proibido, ele era excluído completamente, ele estava à margem. Tá? E o que é mais bacana, assim, que eu acho mais bonito aqui nessa questão da apresentação do Evangelho, é que quando ele estava viajando, ele estava lendo um pergaminho, ele lia o livro de Isaías. Quando Filipe chegou até ele estava lendo o livro de Isaías. E em Isaías nós temos uma promessa também extraordinária, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 56, no versículo 4 e 5. Põe para mim aí. Já. Muito competente. Aos eunucos que guardam os meus sábados, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Tem aqui uma interpretação que pode explicar esse nome melhor do que filhos e filhas, é porque, segundo a lei judaica, o adotivo, quando uma pessoa era adotada, ela passava a ter mais direitos do que o filho legítimo. Mas não vou entrar muito aqui agora. Mas só para entender por que essa promessa foi feita. Aquele que estava sendo rejeitado, aquele que foi rejeitado, que foi excluído a vida inteira pela sua condição, ele agora estava sendo chamado diretamente por Deus. Ele estava sendo tocado individualmente por Deus. Para ele, naquela altura, não foi tão bonito, ele teve outros sentimentos. Para nós, isso tem que ter uma beleza fantástica, porque a gente percebe aqui que Deus parou uma obra que estava sendo feita numa cidade inteira, tirou o principal servo dele que estava sendo usado e levou para poder falar com esse cara lá no meio do deserto, no meio de uma estrada. Isso mostra a profundidade do relacionamento individual de Deus conosco. Como que ele nos olha individualmente, nós estamos aqui agora no meio da nossa assembleia, mas ele nos vê individualmente a cada um, ele sabe das nossas mazelas, daquilo que não está resolvido emocionalmente no nosso coração, daquilo que falta ainda ser resolvido. Ele conhece esses detalhes, ele está atento a isso. Tá? E o Filipe então anuncia Jesus, o eunuco crê, ele é batizado e ele segue o seu caminho, e a Bíblia diz, cheio de alegria, aí de novo a alegria do Espírito. Então, eu fiquei assim, muito impactado quando eu estava fazendo preparando esse estudo por causa disso. O 15, por favor. A grande mensagem desse texto é que Deus está construindo uma igreja sem fronteiras. Ele não estava construindo uma igreja. Ele está construindo. A gente precisa de tentar entender. Os textos, eles têm, claro, uma aplicabilidade momentânea para aquele tempo, mas ele tem uma atualização contemporânea que é para sempre. Isso que ele está relatando, todo esse episódio, tudo isso que está acontecendo, continua acontecendo. É hoje. Deus está construindo uma igreja sem fronteiras e nós fazemos parte desse movimento. Nós fazemos parte dessa verdade, dessa história. A nossa fé nos colocou dentro desse movimento. Nós fazemos parte dessa família. Deus está construindo uma família verdadeira, de adoradores verdadeiros. E nós estamos incluídos nisso. Tá? Uma igreja onde judeus e samaritanos podem ser reconciliados, homens e mulheres podem ser transformados e são tratados igualitariamente. Não tem diferença, não tem distinção. Somos iguais diante de Jesus.
Ricos e pobres podem ser alcançados. Pessoas excluídas podem ser acolhidas. É o que aconteceu lá com o eunuco e continua acontecendo. Povos distantes podem ser entregados ao reino de Deus, à família de Deus. Povos distantes. Às vezes eu fico pensando que dificuldade, como que é para poder trazer um muçulmano, trazer um cara lá para o contexto nosso do cristianismo. Mas é porque a minha limitação humana pensa assim, mas Deus está construindo isso ao longo do tempo. Ele está construindo essa história ainda. Tá? O próximo, por favor, João. Muito importante isso. Deus continua a usar as crises para expandir a sua igreja. Ele usou lá em Samaria. Aquela crise complicada lá com Saulo, com Paulo, ele usou aquilo e foi construindo. E foi quando a igreja talvez ela teve o boom de explosão, foi mais ou menos naquela época. E ele continua usando as crises para expandir a sua igreja. Nós, às vezes, reclamamos o tempo todo das dificuldades, mas Deus, assim, direto, ele usa crise financeira. Nós temos passado, não está aqui no meu esboço, mas depois da pregação da irmã Estel, eu tenho que tocar nesse assunto. Nós temos passado por uma crise financeira na nossa igreja, um momento em que não estamos confortavelmente bem financeiramente. E aí a gente pensa, como Deus pode ser glorificado nisso? Por que Deus vai usar essa crise para ser glorificado? E para mim vem claramente, é muito claro na minha mente, ele está exigindo de mim um compromisso maior, um compromisso de fé, um passo de fé mesmo. Se tudo que eu ganho é Ele que me dá, e eu estou vendo que a nossa igreja, que a minha igreja está passando por um momento de dificuldade, eu tenho que me comprometer mais. Eu tenho que me envolver mais financeiramente, do jeito que eu puder, mas eu tenho que me envolver mais. E Deus será glorificado através disso, porque eu estou fazendo isso para glorificar o nome dEle. E eu estou falando no meu nome aqui, no singular, mas isso é um ensinamento para todos. Como eu posso glorificar a Deus durante esse período da crise da minha igreja? Está claro, não tem muita dúvida. São problemas familiares, agora eu acabei de contar esse negócio da Lu, está lá resolvendo, e de repente, através de um problema, ela tem a oportunidade de testemunhar para o pai dela. Ela tem a oportunidade de falar do amor de Jesus para aquela família que ali, olha, complicada, uma família complicada, totalmente afastada dos ensinos que nós cremos, da nossa fé, e ela está tendo oportunidade, através do amor, da maneira que Deus colocou no coração dela, da maneira que ela é, porque Deus respeita as individualidades, ela está lá podendo ministrar. Então, uma crise familiar está sendo usada para glorificar a Deus. Tá? Perseguições, desafios ministeriais, enfim, são inúmeras as situações. Olha, a inteligência artificial é fantástica. Eu queria uma imagem onde a igreja estivesse sendo abençoada pela ação do Espírito Santo. Aí veio tipo um disco voador lá. E outra, vocês vão ver que tem um pastor lá de terno e o pessoal vestido como era naquela época. Então, a ideia é mesmo só para a gente tentar entender o que é. Tá? O Espírito Santo continua agindo na igreja. Ele continua operando em nós, ele continua operando nos nossos corações, continua nos transformando e fazendo com que aquilo que Deus tem para a igreja aconteça. Tá? A pergunta que nós devemos ter durante a crise, durante os acontecimentos que não são agradáveis, não é por que isso aconteceu. Não interessa muito por quê. A pergunta deve ser como Deus deseja glorificar-se através dessa situação. Como eu posso glorificar a Deus através dessa situação? Precisamos de vigiar as intenções do nosso coração. O espírito de Simão continua perante os nossos dias. Sempre que alguém está atrás de reconhecimento acima do serviço, poder acima da santidade, eu não vou entrar em cada uma aqui, porque a gente podia ficar aqui a tarde toda falando sobre isso. Poder acima da santidade, isso é muito profundo. Influência acima da humildade, como disse Jesus, como diz o texto que a gente leu ali atrás de Provérbios. Quem pode ouvir, ouça, porque ele está falando. Bênçãos acima do relacionamento com Deus. Quando a gente começa a buscar essas coisas, a gente está num caminho completamente errado. O Senhor continua interessado em corações transformados. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Está lá em Provérbios 4, 23. Próximo.
A igreja não pode esquecer os eunucos do nosso tempo. O rosto não ficou claro, ninguém vai saber quem é. O eunuco, ele representa todos aqueles que se sentem excluídos, rejeitados, feridos, invisíveis, indignos do amor de Deus. Essas pessoas precisam de ser curadas. Elas precisam de cura emocional. Elas precisam de ter o coração transformado e serem curadas. Por isso que a igreja tem um papel muito forte, porque quando o Espírito Santo começa a operar em nós, ele promove a nossa cura dos nossos traumas, das nossas mazelas, dos nossos conflitos, de tudo aquilo que está no nosso passado, porque a graça de Deus é maior do que o nosso passado. E aí nós temos que ter essa visão para poder chegar nessas pessoas. O que o texto está dizendo, o que está nos incentivando, está nos mostrando, é que Deus pode, de uma maneira sobrenatural, ir lá e tocar na vida de um excluído, na vida de um machucado. Ele pode fazer isso. Mas ele faz isso através da sua igreja. Ele faz isso através de nós, da nossa intenção de querer ser usado. Ele faz isso quando nós nos preocupamos em nos curar. Quando alguma coisa não está bem, eu tenho que tentar entender, eu tenho que tentar buscar solução, eu tenho que tentar conversar com pessoas, tentar entender por que eu tenho esse sentimento, por que eu me sinto dessa forma, tentar entender, e porque eu tenho certeza que quando nós tentarmos fazer isso, a gente, com certeza absoluta, vamos ser ministrados pelo Espírito e vamos receber a cura daquilo que precisa de ser curado. O que nós não podemos é ignorar o que está errado, o que está mal aqui dentro e continuar vivendo de maneira leviana, como se não tivesse nenhum problema, tivesse tudo bem. Nós temos que pensar. O cristão precisa de ter uma fé racional, inteligente, tem que pensar, tem que entender. Por quê? Porque nós é que vamos ser usados para abençoar as outras pessoas. Nós é que vamos ser usados por Deus para levar a cura, para impor as mãos. Existem muitas pessoas que estão sentadas do nosso lado, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, em casa, talvez aqui dentro mesmo. Existem pessoas que estão ainda se sentindo excluídas, que estão ainda se sentindo invisíveis, porque isso é fruto de problemas não resolvidos, com certeza. E aí, às vezes, fruto de acontecimentos mesmo, de coisas que aconteceram na sua vida ao longo, né, da sua história. Então, nós precisamos de entender que alguns foram rejeitados pela família, pela sociedade, outros até por experiências negativas na própria igreja. Então, é uma situação que a gente precisa de ter ela muito clara na mente. A missão da igreja, ela continua a ser a mesma. Nós precisamos de apontar essas pessoas para Cristo. Em Jesus, ninguém é definido pelo seu passado, como nós já observamos pela história lá de Paulo. Todos são convidados para receber a graça de Deus. Aqui nós vamos encerrar com um assunto, com um grande ensino que nós vimos na conversão de Paulo, que a graça de Deus é maior do que o passado de qualquer pessoa. Isso precisa de ficar muito claro e muito evidente em nós. Se a gente meditar durante a semana e do tempo que puder sobre essa frase, sobre essa afirmação, eu acho que já vai haver transformações que vão nos abençoar, que vão nos fazer crescer em intimidade com Deus. O Evangelho, ele avança apesar das diversidades, nada pode impedir os planos de Deus. O Evangelho exige um coração transformado. Nós não podemos usar Deus para os nossos próprios interesses, tá? E o Evangelho alcança os excluídos. Cristo continua a chamar para si aqueles que o mundo muitas vezes não vê, aqueles que estão sozinhos lá na estrada, aqueles que estão sozinhos lá no deserto. Cristo continua chamando, continua chegando e usa as pessoas para irem até eles. Nós precisamos ter esse entendimento que nós podemos, devemos ser usados para chegar nessas pessoas, para proclamar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Não é para bater papo sobre Jesus. Pode bater papo, pode,
mas é preciso ter a consciência de proclamação. É preciso ter a consciência de pregar o evangelho, porque o evangelho, quando ele é pregado, ele promove a cura, ele promove a transformação, ele promove salvação. Nós temos que ter esse entendimento. O inferno existe, apesar de não ser falado, apesar das igrejas não falarem mais, apesar de ser um assunto tratado quase que como secundário, mas é um assunto real. O inferno existe. E se nós ficarmos de braços cruzados, nós vamos ver pessoas indo para lá e nós vamos ver parentes, vamos ver família, vamos ver filhos. Temos que ter essa consciência. É preciso que nós façamos aquilo que Deus nos preparou e nos prepara para fazer. A história do eunuco, ela lembra que Deus vê pessoas que ninguém vê. Ele conhece ela pelos seus nomes. Ele conhece pelas suas feridas. Para encerrar, há um lugar na família de Deus para todo aquele que vem a Cristo pela fé. E eu encerro dizendo que há um lugar aqui na CRC. Tem que ter um lugar aqui. Está cheio de lugares, olha. Há um lugar aqui para todo aquele que vem a Cristo pela fé. Eu ia pedir o louvor, o pessoal do louvor, para cantar aquela segunda música para a gente fazer esse encerramento. Que ela está totalmente dentro do que a gente está falando, do que Deus está revelando nesse texto.